Olá, boa semana, boa segunda-feira. Como que vocês estão? Como que passaram a última semana, da última semana para cá? Semana passada eu senti uma necessidade muito grande em rezar, meditar, postar vídeos de oração, de meditação. Tem sido momentos muito difíceis, né? Eu particularmente assumo isso aqui dentro do meu mundo interno. É muito difícil lidar com certas questões que fogem do nosso controle, né? Então eu me sinto muito aflito, angustiado. E talvez você pense, nossa, mas um homem de fé que tem que passar força para tanta gente, ele fica assim também? Fico. E eu acho que é normal, a gente está vivendo um momento difícil para todo mundo, né? Não é só para mim, não é só para você, é para o mundo inteiro. A gente está sofrendo. Então eu senti necessidade de rezar. E essa semana eu fiquei com vontade de rezar o Evangelho com você, o Evangelho de hoje, de segunda-feira. Quero dizer que eu estou muito feliz, hoje é aniversário da minha mãe faz 73 anos. Hoje eu levei minha mãe para vacinar, minha mãe, meu pai, estou muito feliz porque acho que em um ano eu não me sentia feliz como eu me senti hoje vendo os meus pais vacinados. Então eu fico muito esperançoso e espero que você tenha essa experiência também, tenha a alegria e a esperança dessa experiência. Vamos meditar o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante de adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com um dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava ali no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu devo dizer que eu amo esse Evangelho. Eu não sei se nesse canal aqui, em um ano, já partilhei ele em outro momento, porque eu digo que assim é o meu texto predileto, é o texto que mais me toca, é o texto onde a gente vê a humanidade de Deus em Jesus. Então a gente tem a figura, né? As figuras religiosas, os fariseus, os mestres da lei, eram as autoridades religiosas da época. Eles mesmos levam uma mulher adúltera no meio da roda, no meio da cidade, para julgá-la, para expor o pecado, o adultério dela. O Evangelho de João, que nós ouvimos. Lembrando que o Evangelho de João é o Evangelho da inclusão. Então, os doutores da lei levam essa mulher para que ela seja apedrejada segundo a lei de Moisés.
Jesus, muito sábio, muito puro de coração, logo diz: quem não errou, que atire a primeira pedra. E o texto diz que ele se ajoelhou, que ele se agachou e começou a escrever com um dedo na terra. O texto aqui de João não diz o que Jesus escreve. Existem várias correntes, várias explicações, mas existe uma explicação especial que sempre me chamou a atenção, que eu ouvi de um grande teólogo. Dizia que Jesus estava escrevendo o pecado daquelas autoridades religiosas no chão, para que elas lembrassem quem elas são e não apedrejassem ninguém. Então Jesus escreveu cada pecado daquelas pessoas. Eu fico me imaginando, não como uma mulher pecadora, mas eu me coloco no lugar daqueles homens, autoridades religiosas, e quando a gente fala num líder religioso, o que você imagina em primeiro lugar? Num pai, em alguém que te acolhe, em alguém que te escuta, em alguém que te auxilia, em alguém que te faz sair daquele problema, não alguém que vai piorar o teu problema. Então Jesus, como a maior autoridade religiosa, não reconhecida pelos oficiais da sua época, ele escreve o pecado daqueles homens, desde o mais velho até o mais novo. E Jesus é o único que fica ali com ela. Todos eles saem, como dizem os jovens por aí, dão linha na pipa. Eles saem dali, ficam envergonhados dos seus pecados estarem expostos e do mestre reconhecê-los. Então veja quantas vezes a gente apedrejou pessoas, quantas vezes a gente foi preconceituoso com pessoas. Eu não quero fazer desse vídeo um vídeo pesado para ficar acusando, porque eu também não quero ser acusador, né? Ficar falando, olha, você que está aí, fica falando das pessoas. Não é esse o objetivo. O objetivo é eu junto com você, do seu lado, ó, juntinho, a gente colocar aqui na mesa: Jesus, meu Deus, nossa, mas eu sou tão preconceituoso, eu fiz uma piada inconveniente, eu dei risada de uma pessoa que estava sofrendo, eu não pensei nas consequências da minha brincadeira, eu fiz uma brincadeira de mau gosto com alguém, eu ri da aparência de alguém, eu ri da escolha ou da condição de outro irmão. Então é para a gente parar para pensar que às vezes aquele pecado, aquele erro, aquilo que a gente não concorda do outro, talvez não seja nada comparado ao que a gente faz, que é o julgamento. Então a gente precisa aprender que seguir Jesus não é apontar, não é, falei na missa ontem no domingo, ser cristão não é ser fiscal do pecado alheio, é prestar atenção na própria vida. A vida cristã ela é difícil, desafiadora demais. Então ter um caminho correto, um caminho ético, um caminho moral, um caminho de fé é muito complicado, é muito delicado. Agora você imagine, a minha vida já é complicada, imagine se eu quiser tomar conta da tua, vai ficar muito difícil e muito contraditório, que Jesus não falou, tomem conta um da vida do outro, ele falou, amem um ao outro, e amar é saber acolher aquilo que é difícil. Exemplo, os nossos irmãos, eu tenho certeza, você que tem mais irmãos sabe disso, vai poder entender isso. A gente briga muito com os irmãos, que irmão que não briga um com o outro, mas a gente ama, não é? A gente ama os nossos irmãos. Então a gente precisa compreender que não concordar com o outro não me tira a responsabilidade de não julgá-lo e não lançá-lo ao limbo, não condená-lo porque eu não concordo com o estilo ou com a escolha ou com as atitudes daquela pessoa. Eu preciso aprender a acolher, porque o amor de verdade, de todo o coração te digo isso, o amor é o que mais tem poder na vida das pessoas. Uma chamada de atenção em alguém que você gosta não tem o poder de mudar ela como o seu amor tem. A tua braveza, o teu nervosismo, a tua correção fraterna, ela não pode ajudar aquela pessoa, não tanto quanto você imagina. Agora, o teu sorriso, o teu abraço, a tua palavra de carinho, a tua compreensão, a tua acolhida, isso tudo tem poder de melhorar muito uma pessoa. Eu até hoje, na altura dos meus 35 anos, quando eu penso em fazer algo ruim, me vem logo a minha mãe, quando eu era criança, falando, ô Diego, ô Didi, não faz isso. Então, olha, mesmo mais de 30 anos eu ouvia isso da minha mãe, quando eu penso em fazer algo ruim, me vem o que ela me ensinou.
porque eu digo que eu tenho um compromisso de amor. Minha mãe me transmitia um valor, então eu não quero decepcionar nesse sentido. Então Deus nos ama, Ele me ama, mesmo sendo uma pessoa muito ruim, mesmo sendo uma pessoa muito difícil, que erra, que peca, que é frágil, que é limitada. Se Ele me ama dessa maneira tão ousada, por que eu não posso respeitar os outros? Por que eu tenho que diminuir o outro? Por que eu tenho que apontar, saber, fofocar o pecado alheio? Então, por favor, vamos viver uma fé cristocêntrica, onde os valores, onde os ensinamentos de Jesus são copiados. Não preconceito, eu não tenho que copiar o mundo é preconceituoso. Eu, como seguidor de Jesus, não quero ser preconceituoso. E olha que eu tenho esse discurso, mas em alguns momentos eu tenho preconceito. Isso se chama preconceito estrutural. Tem coisa estruturada dentro de mim que vem do pai, que vem da mãe, que vem do vô, que vem da avó, que a gente aprende uma vida inteira como se fosse normal e não é. Então a gente precisa o tempo, sabe aquela expressão que a gente gosta, até bíblica, orai e vigiai? Então a gente tem que orar e vigiar para que a gente não seja o carrasco do irmão. Será que em algum momento da vida eu fui carrasco de alguém? Acho que sim. Eu, Diego, fui sim, eu pesei a vida de alguém ou de algumas pessoas. Peço a Deus que me ensine a não repetir esses gestos, que eu seja mais caridoso na minha vida. É isso. Eu quis partilhar esse evangelho porque eu acho que é pertinente, porque ele agrega, porque ele ensina, porque ele catequiza, ele transforma a nossa vida. Sejamos aqueles que copiam Cristo. Quando você vê uma bolinha de gente humilhando, ofendendo, julgando, botando apelido, dando risada, com discurso de ódio, com discurso de preconceito, defende, sabe? Mesmo que a pessoa não esteja ali, fala assim, ó, ele não está aqui, vamos tentar mudar de assunto? Vamos mudar o rumo da prosa? Vamos falar outra coisa? Quando essa pessoa estiver aqui, ou você tenta conversar, expõe o que você sente, mas agora não vamos fazer isso? Tenta ser conciliador, tenta ter um espírito conciliador, não fomenta não, para mim também é desafio. Vamos nos desafiar essa semana, vamos tentar chegar na sexta-feira sem fomentar desentendimento e preconceitos. É isso, Deus te abençoe, te proteja, te livre de todo mal, use máscara, faça distanciamento social, se cuida, para que a gente possa se reunir numa grande celebração da vida, celebrar, festejar e vencer, não só esse vírus, mas todo o mal desse mundo, inclusive os preconceitos. Deus te abençoe.